O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, nos fala sobre a fé como forma de acolher essa vida nova que Cristo nos deu. Da fé falam as 3 leituras. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que conta como crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Depois, no livro do Apocalipse, quando João está aterrorizado com a visão das coisas de Deus, ele recebe o testemunho do próprio Cristo: "Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre." Essa a rocha da nossa fé, irmãos e irmãs, o testemunho de Cristo ressuscitado. Testemunho que a gente recebe não como Tomé, que Cristo, de um certo modo repreendendo ele, mandou que ele colocasse o dedo nas chagas, na ferida do peito, etc. Mas pela fé, por esse testemunho dos apóstolos que tinham dito para Tomé: "Nós vimos o Senhor." Esse evangelho, ele é um dos 2 finais do evangelho. Depois foi escrito ainda um outro capítulo após esse, que se tornou também um segundo final. Mas toda a intenção
de João a escrever esse evangelho está condensada nesse episódio, nesse acontecimento que ele conta. Felizes os que creram sem terem visto, aqueles que creem mesmo sem terem visto, são felizes porque começam já agora nesse mundo a viver a vida nova do mundo futuro. Todos nós, irmãos e irmãs, pelo nosso batismo, fomos mergulhados na morte de Cristo, ou seja, na oferta livre e amorosa da sua vida. O cristão, depois de mergulhar na morte de Cristo, não morre mais, porque ele repete como Cristo e com Cristo e em Cristo, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo. O cristão passa a viver a sua vida em forma eucarística, quer dizer, em forma da entrega, como nós que fazemos a experiência da entrega do sacrifício de Cristo em cada missa, assim também nós formamos um só corpo com Ele, porque nos alimentamos da sua vida. Podemos fazer da nossa vida uma entrega, e aí ninguém tira a nossa vida, nós a entregamos com liberdade e com amor. Por isso, os cristãos se negavam a dizer que um cristão morreu, falavam, foi plantado na terra, adormeceu em Cristo, ou seja, ali existe nele uma vida que a morte não tem mais poder. E o que isso significa na prática, irmãos e irmãs? Na prática isso muda tudo. Porque no mundo a gente vive, o ser humano vive debaixo do medo da morte. E o medo da morte faz o homem virar escravo do mal. A carta aos Hebreus tem uma frase curta, mas muito forte. Diz assim: o maligno manda no mundo através do medo da morte. Porque é por esse medo, por essa tentativa de salvar a própria vida, que o ser humano comete todos os atropelos, atropela o seu irmão, faz que no mundo se siga a lei do mais forte, procura a autoafirmação pisando sobre os outros. E é justamente desse medo que Jesus nos liberta. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Jesus nos liberta do medo porque se mostra a nós, se manifesta a nós como aquele que venceu a morte. E essa experiência de Cristo ressuscitado, nós fazemos não de forma isolada. Vejam que Tomé, enquanto estava sozinho, não fez a experiência de Cristo ressuscitado. Ele fez a experiência de Cristo ressuscitado quando estava com os outros, quando estava reunido com todos eles. E essa reunião a gente encontra aqui 2 vezes nesse trecho. Ela acontece no primeiro dia da semana, que passa a ser para nós cristãos o nosso dia. O primeiro dia da semana, que significa o primeiro dia da criação, porque nós vivemos na nova criação, no novo céu, na nova terra. E também esse dia depois do 7º, pode ser também visto como o 8º dia, ou seja, o dia da eternidade. Por isso que os batistérios, os edifícios de batismo, as pias, as piscinas batismais, são feitas com a forma do octágono, como
a nossa pia batismal também foi talhada assim, né? Na pedra maciça, foi talhada em forma de octágono para nos lembrar que ali começa o 8º dia, ali começa o dia da nova criação, o dia que não tem fim, o dia da eternidade. E nós, irmãos e irmãs, já aqui nessa vida pertencemos a esse dia. Nós já aqui, mesmo que no tempo ainda não morremos e não ressuscitamos, na realidade do sacramento, que é a realidade mais profunda, nós estamos já mortos e ressuscitados desde o dia do nosso batismo. E por isso nós estamos livres da morte. Como nós estamos livres da morte, estamos também livres do maligno, livres do pecado. Isso tudo, irmãos e irmãs, não deve soar para nós como uma coisa estranha, porque nós temos o testemunho dos santos. Quem são os santos e as santas que ornam a igreja, que servem de modelo para nós? São aqueles que acolheram com fé o seu batismo e por isso podem viver como ressuscitados, ou seja, vivendo uma vida eucarística, uma vida de dom, de entrega de si mesmos, e sem terem medo da morte. E é isso que é importante, irmãos e irmãs, que a gente entenda, porque os santos são para nós como aqueles que foram para Tomé, que disseram para ele ali no cenáculo: nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, nós já conhecemos a vida nova e nós não temos mais medo de nada. Os santos, irmãos e irmãs, não são, como muitas vezes a gente é tentado a pensar, eles não são super cristãos. Eles são cristãos normais. Quem não vive a vida como os santos está abaixo do normal, falta fé, precisa crescer na fé. Porque à medida que a gente cresce na fé, a gente vê acontecer na nossa vida todos aqueles prodígios que aconteceram na vida dos santos. Não somente os carismas que aí Deus distribui para cada um, mas principalmente o maior carisma de todos, o maior dom de todos, como explica São Paulo no capítulo 13 da 1 Coríntios, o maior dom de todos, o maior carisma de todos, o bem acima de todos é o amor. Os cristãos conquistaram, converteram o mundo pagão, não tanto pelas curas e milagres que realizavam. Essas curas, esses milagres poderiam gerar desconfiança. Os pagãos poderiam dizer: bom, existem curandeiros, existem feiticeiros que fazem coisas parecidas. Mas tinha uma coisa que nenhum feiticeiro, nenhum curandeiro poderia fazer, que é manifestar esse amor sem fim, sem medida, que os cristãos desde o início manifestaram. Jesus já tinha dito para os apóstolos: nisso os homens vão reconhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros com esse amor com que eu amei vocês, ou seja, o amor de doação, de entrega sem limite. E é isso, irmãos e irmãs, que é a prova da nossa fé. Se a gente tem fé a ponto de viver como criatura nova, liberta da morte, do pecado, do domínio do maligno, então nós somos realmente felizes e bem-aventurados. Eu gosto de refletir sobre isso. Na narrativa do Evangelho, existem muitas bem-aventuranças,
Muitas frases que começam com bem-aventurado ou bem-aventurada. A primeira delas é aquela que Isabel diz para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque serão cumpridas todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor. E a última bem-aventurança da narrativa do Evangelho é justamente essa que a gente acabou de escutar. Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Então, desde a primeira até a última, né, a gente lembra Cristo que diz: eu sou o primeiro e o último. Então, de uma forma paralela, a primeira e a última bem-aventurança é sobre a fé. Bem-aventurados, felizes, aqueles que acolhem pela fé a vida nova, porque ainda nesse mundo de pecado, de treva, de morte, o cristão já pode viver como ressuscitado, como criatura do mundo novo, do reino que não tem fim.